Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo. Nós estamos na nossa quarta teleaula. Eu sou o professor Valdeci Araújo e nós estamos tratando da análise de custos. Hoje, vamos falar da gestão estratégica de custos. Vamos conhecer algumas informações que nós já vimos na segunda, na terceira teleaula, nós vamos colocar em prática hoje. E também, para aqueles que vão nos acompanhar através do Skype, aparecendo o endereço para vocês aqui, pode mandar a sua participação. Ao final da aula, a gente tem o nosso momento de perguntas ali para que a gente possa solucionar alguns dados que vão ser tratados na aula de hoje. Percebam que, quando a gente falou de custeio variável, ele deu condições para que hoje a gente falasse novamente da margem de contribuição. Vamos falar um pouquinho também do ponto de equilíbrio contábil. E sempre lembrando, a nossa análise de custos aqui envolve empresas de pequeno, de médio e de grande porte. E é interessante que você tenha lido a unidade 4 e que cada seção que tem nessa unidade, ela tem uma relação direta com cada SP que a gente vai tratar aqui na aula de hoje, assim como nas aulas anteriores também. É imprescindível que você tenha acesso às informações e aqui a gente consiga bater um papo sobre resolução de algumas tabelas que são apresentadas lá. A gente vai fazer aqui um passo a passo com vocês. Vamos ao nosso resumo, para entender que para essa quarta aula, nós vamos tratar do custeio ABC, que é aquele custeio baseado em atividades, abordagem gerencial e estratégica, vamos analisar alguns valores e trabalhar com esse custeio ABC, conhecendo as gerações, primeira, segunda e terceira. Temos aqui o nosso convite ao estudo, ao aluno, destacando aqui a nossa última unidade. Perguntas para essa unidade: quais as principais diferenças entre a primeira e a segunda geração do custeio ABC? Nós vamos além, vamos falar para vocês da terceira geração também. Analisar o desempenho da empresa, entendendo aqui algumas limitações de ferramentas que podem acontecer. Vamos falar dos limitadores para essa empresa. Aqueles conhecimentos prévios, envolvendo informações do custo de mercadoria vendida, custo do serviço prestado. Isso, para cada tipo de empresa, nós vamos ter informação relacionada ao custo, que é o nosso objetivo da aula. Porém, o objetivo da contabilidade, que é o patrimônio, que vai envolver as contas que estão no ativo e no passivo, que são as contas de bens, direitos e obrigações, além de receita e despesa que fazem parte das contas de resultado. As demonstrações, o balanço patrimonial, demonstração do resultado de exercício, que trazem dados interessantes para que a gente possa verificar as informações pertinentes ao custo, e isso realmente vai ajudar, porque com base nesses dados eu vou tomar a minha decisão, baseada em informações e não simplesmente pelo meu achismo ou por uma opinião própria. Tudo bem? Eu vou tomar decisões com base em dados. Na nossa primeira aula, a gente falou sobre a empresa que trabalhava com o ramo de alimentos, a Best Foods. Depois a gente falou sobre uma empresa que trabalhava com o ramo de confecções, que era a Rampage. E depois uma empresa que trabalhava com o ramo de hotelaria. Hoje não vai ser diferente. Nós temos uma empresa que é um centro de convenção, que é a Belo Center. Vamos conhecer os dados dessa empresa. Vamos lá. Esse centro de convenção aqui, o Belo Center, ele conta com uma área útil de 22 mil metros quadrados. A infraestrutura conta com auditórios, pavilhões, foyers, sala de reuniões, apoio conferência, mezanino, área administrativa e também um estacionamento. Administrado aqui pela Expertise Participações e conta com 150 colaboradores. Uma outra informação interessante a respeito da Belo Center é a seguinte: os serviços que ela presta e que a gente vai trabalhar durante a nossa aula aqui, que seria a locação dos espaços, a alimentação e também o estacionamento, que ele tem um gasto aqui, um custo que ele precisa ser considerado. Preocupação, nós vamos falar desses gastos não produtivos, quais eles são e quais a gente tem que ter um gerenciamento e os que a gente precisa eliminar. Falar um pouco sobre o custeio ABC, como ele pode ser utilizado. Aí vocês vão entender que eu tenho alguns gastos que não estão sendo considerados, algumas despesas. Vou utilizar o ABC para amenizar essa situação. E depois, a margem de contribuição para analisar o desempenho dessa empresa. Nós temos
bastante informações ali para que a gente possa trabalhar os nossos dados. Lembrando que a margem de contribuição, eu vou pegar meu preço de venda, menos o meu custo variável, aí eu tenho a minha margem de contribuição. Ou seja, aquele valor que o produto ou o serviço ele tem para que a gente possa, depois de ter pago os custos variáveis, eu possa pagar os meus custos fixos e gerar realmente o lucro para essa empresa. Hoje, um pouquinho diferente, a gente vai falar de uma margem de contribuição proporcional. Temos muita coisa para falar com vocês hoje, vou falar de análise de desempenho dessa empresa e nós já vamos começar. Vamos falar da nossa primeira SP, já vamos abrir o nosso primeiro vídeo, vamos lá. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Muito bem, como sempre, a nossa primeira SP tem tudo a ver com a seção 1 da unidade 4. Vamos analisar os dados da nossa tabela. Primeiro, você tem acesso a essa tabela lá na página 219 do seu livro. A informação é a seguinte, olha, algumas atividades, já dá para a gente pensar aqui, falou em atividades, custeio ABC, executados pelos setores de compras e financeiro. Olha aqui, olha, não estão sendo vinculados diretamente aos serviços. Então, a gente vai ter que trabalhar essa informação, dados das áreas não produtivas aqui. Então, eu vou ter... Por que é não produtiva? Porque realmente elas não estão ligadas lá ao setor de produção. As áreas são compras e financeiro, como ele apresenta. Quais são as atividades? Lembra, a gente vai ter que conhecer as atividades e os direcionadores para resolver o exercício. Eu tenho setor financeiro, registrar notas fiscais, 54 mil. Emitir pagamentos, 25.920. Arquivar documentos, 16.700. Área de compras, eu tenho emissão de compras, 18.600. Autorizar pagamento, 15.250. Percebam que esses gastos aqui, eles não estão vinculados diretamente aos serviços. Só para a gente ter uma noção, se eu somar todos esses valores aqui, eu vou ter um total de R$ 130.470. Percebam que é um valor significativo. A gente tem que trabalhar esse valor aí para colocar em prática o gasto de cada um. Olha lá, para isso eu preciso, vamos trazer de novo aqui para vocês, o financeiro, o setor de compras. Aquela informação lá das atividades nós temos aqui novamente, porém eu vou ter os direcionadores, que são esses caras aqui. Registrar notas fiscais, o meu direcionador vai ser número de registros contabilizados. Onde ele aparece aqui? Número de registros contabilizados. Porém, eu tenho um nível de consumo. O serviço de locação, ele consome 2.500, alimentos 900 e o estacionamento 200. Total, 3.600. Guarda esse valor aqui que ele vai ter. Nós vamos utilizar esse aqui juntamente com 54 mil de registrar notas fiscais. Vamos lá. Emitir pagamentos. O meu direcionador vai ser número de pagamentos realizados. Volta aqui, olha, número de pagamentos realizados. Locação, 1.800. Alimentos, 1.020. Estacionamento, 420. Vamos somar 3.240. Eu sigo esse procedimento para os outros direcionadores que são apresentados aqui e também o nível de consumo para cada serviço, locação, alimentação e estacionamento.
Então, eu já tenho quais são os meus direcionadores e eu tenho também o valor de cada uma das atividades. Eu tenho tudo que eu preciso aqui para amenizar essa situação que a empresa tem. Ou seja, eu tenho gastos que fazem parte lá, compras e financeiro, é lá do setor administrativo. Eles não estão sendo considerados lá no setor produtivo. Porém, um gasto significante eu preciso considerar. Vou utilizar o quê? O custeio ABC para resolver esse primeiro. Primeiro, nós vamos falar com vocês aqui a respeito das informações relacionadas a essas gerações do custeio ABC. Vamos lá, vamos começar. Primeiro, eu tenho que saber o que deve ser realizado. Vamos identificar o custo unitário dos processos e depois apropriar esses gastos para os serviços prestados. Quais são os serviços? Locação, alimentos e estacionamento. Muito bem. Falando das gerações do ABC, a primeira geração, nós já vimos um pouco sobre esses dados aqui, que era a identificação das atividades. Lembra, a gente citou um exemplo aqui o setor de lavanderia, em que naquele momento eu tinha gasto com a mão de obra, tinha gastos com insumos, energia elétrica, e eu pensava nessa atividade para alocação dos custos indiretos. Então, identificação das atividades, dos recursos necessários para realizar a mesma. Porém, na segunda geração do ABC, a identificação do processo como atividades passa a ser realmente o foco dessa segunda geração. Então, eu vou partir das atividades e vou começar a focar no processo. Se eu melhorar esse processo, é claro que eu vou ter a situação aqui com menores custos. Eu vou diminuir o gasto que eu tenho com insumos, vou trabalhar essa mão de obra de uma forma bem mais produtiva. O que vai fazer também que eu tenho a informação aqui da terceira geração do ABC, que vai incorporar a análise da agregação de valor. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, olha, se eu melhoro esse desempenho, eu agrego valor a essa minha atividade. Eu vou perceber que se eu tenho um trabalho mais direcionado, esse desempenho ele vai ser realizado de uma forma melhor e os meus custos eles vão ser identificados e resumidos também. As atividades que não agregam valor. Então, vou ter duas situações nessas atividades. Eu tenho aquelas atividades, apesar de não agregar valor, mas elas são necessárias. Essas eu preciso trabalhar o gerenciamento dessas informações. Porém, as não necessárias eu considero como desperdício e eu preciso eliminar todas elas. Talvez você me pergunte, mas quais são essas atividades que não agregam valor? Quais são? Nós temos inspecionar, conferir, retrabalhar, armazenar, movimentar os materiais. O fato de não agregar valor não quer dizer também que eu vou eliminar de uma vez esses gastos que eu tenho, porque eu vou ter que pagar um funcionário para que ele possa fazer a conferência dessa mercadoria, para que ele possa armazenar cada uma delas e fazer o acompanhamento dessas informações. A gente vai entender como um gasto ali que não agrega valor, porque realmente, se tudo tivesse acontecendo de uma forma adequada e não houvesse essa necessidade, mas eu penso que mesmo assim, a mercadoria chega, ela vai para o estoque de uma forma tudo correta, eu não tenho que ter um gasto para isso. E ainda vai existir a preocupação, será que foi armazenado no local correto? Será que eu recebi exatamente todas essas informações? Será que passou por todos os setores necessários esse meu produto? Será que isso está acontecendo? Então, apesar de ser um gasto que não é necessário, porém, ele vai ter que acontecer. Se ele vai ter que acontecer, eu tenho que gerenciar esses gastos de uma forma adequada para que eu possa também ter uma redução. Gastos desnecessários são desperdícios. Tem uma pessoa que tem duas pessoas trabalhando no mesmo setor, mas uma só já daria conta, eu posso remanejar esse funcionário para um outro local. Ele aqui eu tenho um gasto que ele vai ser considerado um desperdício porque não é necessário. Tudo bem? Continuando lá as nossas informações, nós temos aquela subjetividade do custeio ABC. Lembra quando a gente falou que a gente tinha aquele custeio por absorção, envolvendo os custos diretos e também os custos indiretos? Aí nós tínhamos o ABC para reduzir essa subjetividade, que seria a arbitrariedade. Porém, ela é reduzida, mas não
completamente eliminada. Então, isso tem que ficar muito claro quando eu penso em ferramentas que são utilizadas para essa gestão de custos. Eu vou utilizar, mas geralmente eu trabalho com uma arbitrariedade ali. Pode ser que exista uma injustiça entre atribuir mais gastos para um produto e menos para o outro. Então, precisa ser muito bem testada. O gestor ele vai fazer testes com essas tentativas de rateio ou utilização do método de custeio mais adequado para a empresa. Muito bem, fizemos a nossa introdução, nós temos lá quais são os gastos que não estão sendo considerados e quais são os direcionadores. Agora eu vou precisar pegar cada um daqueles valores e alocar em cada um dos serviços que essa empresa tem. Vamos ver como fica? Vamos lá. Primeiro, relembrando aqui os gastos, número de registros contabilizados, a minha despesa era de 54 mil, quantidade de consumo 3.600. De onde saiu isso? Primeiro, quantidade de despesa. Essa quantidade de consumo aqui, a gente consegue da seguinte forma. Vamos lá no início da nossa tabela. Eu tenho aqui registro de notas fiscais, que é lá da área de financeiro, 54 mil. Eu preciso fazer uma divisão pela soma do meu consumo. Locação, eu consumi 2.500 mais 900 mais 200, deu 3.600. É o que eu estou utilizando, porque eu quero saber qual é o meu valor unitário dessa atividade. Vamos lá, vamos fazer uma divisão aqui, ó. Esses 54 mil divido pelos 3.600, o meu valor unitário da atividade é de R$15. Esse é o nosso primeiro pedido, encontrar o valor unitário. Sigo isso, olha, número de pagamentos realizados, 25.920, dividido pelo consumo 3.240. Deixa eu mostrar para vocês lá, novamente, esse segundo. Então, eu tenho aqui, emitir pagamentos, 25.920, eu faço uma divisão pela soma do consumo, que é 3.240. Tudo bem? Voltando lá, eu sigo esse procedimento para todos os outros. Aqui, ó, 25.920, divido por 3.240. O meu valor unitário de atividades, R$8. Número de documentos vai dar R$5, porque eu divido esses valores. Divido aqui também, vai dar um total de 4. Dividindo esses valores, número de autorizações, R$2,50. Encontrei o meu valor unitário, agora eu preciso distribuir para cada serviço. Como fica? Olha lá. Quais são os serviços, professor? Olha, tem locação, alimentos e estacionamento. Esses 2.500 aqui, e o 900 e também o 200, são aqueles valores que nós separamos nos direcionadores. Esse 15 é o nosso valor unitário. Percebe lá, ó, R$15 vai ser esse aqui, o valor unitário. E esses direcionadores que a gente mostrou para vocês ali, eles estão lá na nossa tabela também. Aqui, ó, locação, responsável pelo consumo de 2.500 registros contabilizados. Alimentos, 900. Estacionamento, 200. É o que a gente vai fechar aqui, olha. Aqui. Vamos lá, vamos multiplicar. 2.500, número de registros contabilizados, vezes 15, que é meu valor unitário total. 37.500. 900 registros para alimentos, vezes 15, 13.500. 200 vezes 15, 3.000. Esse procedimento eu vou seguir para todos os outros direcionadores. Só para deixar claro, ó, número de pagamentos realizados. Olha, 1.800, 1.020, 420. Se a gente voltar um pouquinho aqui, o seu slide fica mais fácil para você verificar. Olha, o número de pagamentos realizados. 1.800, 1.020, 420. Multiplico pelo meu valor unitário, que nesse caso o valor unitário é de R$8. Olha aqui. Quando eu faço essa multiplicação, eu consigo já determinar. Olha lá, 1.800 vezes R$8, 14.400. 1.020 vezes R$8, 860. 420 vezes R$8, 3.360. O que dá para perceber? Que eu vou utilizar isso para todos os outros valores, é o mesmo procedimento. E se eu somar cada um desses dados que estão aqui, eu vou perceber que o serviço de locação
Dentro daquele valor apresentado, ele vai ser responsável por 83.100. Alimentos, 38.010, 9.360. Lembra da primeira soma que nós fizemos no início do exercício? Se eu somar os valores do serviço aqui, eu vou chegar num total de 130.470. O que eu tenho? Os valores aqui, eles estão diretamente ligados à quantidade aqui do consumo. Locação 83.000, 38 alimentos, 9.360 para o estacionamento. Para fechar a nossa atividade, olha lá. Uma vez que o nível de consumo para locação ele é maior, essa atividade recebeu a maior parcela dos gastos. É o que a gente percebeu aqui, né? Na locação, nós temos um total aqui de 83.100, seguido pelo serviço de alimentos, 38.010, estacionamento, 9.360. A gente consegue fechar a nossa primeira SP. O que a gente fez é o seguinte, a gente trabalhou uma situação, eu tenho gastos ali que não estão sendo considerados. Eu utilizo o custeio ABC, determino essa atividade, todos os direcionadores, e aí eu vou fazer uma distribuição de uma forma adequada para cada um dos serviços apresentados. Tudo bem? Fechada a nossa primeira SP, vamos para a segunda. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, webaulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Muito bem, nessa SP a gente vai falar um pouquinho sobre a margem de contribuição. Só que eu vou ter um dado adicional, vai ser a margem de contribuição que é proporcional ao ramo de atividade. Por isso que a gente sempre está falando aqui, olha, não tem como generalizar uma informação para todas as empresas. Cada empresa eu tenho um olhar diferenciado, enquanto gestor eu preciso saber qual informação realmente é pertinente para que eu possa tomar a minha decisão. Vamos analisar os dados, vamos lá. Primeiro, vamos analisar a margem de contribuição, desempenho por segmento do negócio, análise dessa margem de contribuição, considerando, olha aqui, ó, nós vamos falar desse fator de restrição aqui, ou fatores de restrição para uma empresa. Nesse caso, a Value Center, ela tem a seguinte informação. Os fornecedores, eles não entregaram aqui 798 quilos de mercadorias por mês. Então, esse, no momento, é o meu fator de restrição. É o fato do fornecedor não me entregar 798 quilos de mercadorias. Vamos aos dados. Nós temos aqui o preço por pessoa. Nós vamos ter o serviço de almoço, coffee break e o happy hour. O preço, R$ 40,00 para o almoço, o coffee break 18, happy hour R$ 80,00. Custo variável, opa! Se a gente está falando em preço e está falando em custo variável, não lembra as informações relacionadas a essa margem de contribuição? Que tem a seguinte forma, preço de venda menos custo variável igual a margem de contribuição unitária. Então, eu tenho aqui por pessoa. Vamos utilizar esse valor aqui. Custo variável, R$ 20,50 para almoço, 3 coffee break, 29 para happy hour. Se eu fizer uma subtração desses valores, preço menos custo variável, eu tenho a margem de contribuição aqui do almoço, R$ 19,50, coffee break, 15, R$ 51,00 para o happy hour. Olha, se a gente analisar o seguinte dado, nós acabamos de falar que quando eu tenho a margem de contribuição, é a participação dessa margem para pagar meus custos variáveis e ainda sobrar um dinheiro ali para eu pagar os meus custos fixos. Quem tem a maior margem de contribuição até agora? Os R$ 51,00. Esses R$ 51,00 é a minha maior margem de contribuição. Eu vou dar prioridade para esse serviço. Porém, o exercício ainda não terminou. Vamos continuar os nossos dados. Se fosse para tomar uma decisão aqui,
O happy hour, olha, R$ 51,00 a margem de contribuição. Está muito bem. Porém, quantidade de atendimentos no mês, 7.200 para o almoço, 16.000 pessoas no coffee break, 3.750 pessoas no happy hour. Vamos guardar esse valor aqui, ó, 3.750. Consumo de mercadoria por pessoa, 400 gramas no almoço, 300 gramas aqui para o coffee break e 1,5 kg para o happy hour. Eu só preciso pensar o seguinte, olha, o que deve ser realizado? Nós vamos determinar o consumo, vamos calcular o consumo efetivo, que efetivamente está sendo consumido, determinar as margens aqui proporcionais e também, lá ao final, eu quero saber qual é a margem de contribuição total. Ou seja, eu descubro a margem de contribuição de cada um e depois eu somo todas elas, eu tenho a margem de contribuição total por todos os serviços que são apresentados. Muito bem, olha, eu preciso entender o seguinte, eu tenho uma intenção, eu sei a quantidade de consumos, o consumo ali por cada pessoa, a quantidade em gramas que a gente vai utilizar e a quantidade de mercadorias que eu preciso ter para atender essa expectativa. Porém, o que aconteceu? Um fornecedor, ele deixou de entregar 798 quilos de mercadorias, o que vai fazer com que eu precise tomar uma decisão. Eu vou ter alguns itens ali que eu quero atender na sua integridade, 100% eu vou atender. Porém, nem todos eu vou conseguir atender no total, no 100%, porque eu não recebi toda essa mercadoria. Por isso eu vou ter que encontrar a minha margem de contribuição proporcional e colocar uma escala de prioridades. É isso que a gente vai fazer. Antes, nós vamos entender o seguinte dado, olha lá. Quanto menor a margem de contribuição, eu tenho maior esforço necessário aqui para atingir esse objetivo e também maior é o risco operacional. Então, para a gente entender esse dado, vai funcionar assim. Eu tenho uma margem de contribuição que ela é muito pequena. A gente percebeu que quando ela é maior, vai sobrar valores para pagar os custos fixos. Porém, se ela tem uma margem de contribuição pequena, eu tenho um esforço maior, eu tenho que vender mais para cobrir os custos fixos. E para vender mais também, talvez leve um tempo. E dentro desse tempo, eu tenho os riscos operacionais. Pode acontecer várias coisas ali durante esse tempo. Então, quando ela é menor, o risco passa a ser maior e também o esforço vai ter que ser maior para atingir o nosso objetivo. Continuando, busca pelo máximo resultado aqui. Adoção de mix de produtos, que são as tentativas. Porém, qual a melhor composição desse mix? Isso vai depender do que o mercado ele quer consumir. Eu posso trabalhar com um mix de 10 itens, porém o mercado só vai consumir 7. Então é desnecessário os 3. Depende também da capacidade produtiva dessa empresa, qual a minha disponibilidade dos maquinários, quanto eu tenho de matéria-prima para atender essa demanda e também vai depender dos fatores de restrição. Para a gente entender esse fator de restrição, podem ser vários, tá? A gente vai imaginar para essa SP que foi um fornecedor que não entregou toda a mercadoria, já gerou um fator de restrição. Mas a empresa ela pode ter outros fatores também, um momento de greve lá dos funcionários e aí compromete a entrega do meu produto. Eu posso ter uma máquina também que em determinado momento na minha produção, quando ela chega naquela máquina, ela demora um pouco mais para que esse produto ele termine essa fase. O que vai fazer com que eu vou assumir a entrega de uma quantidade com um tempo menor. Eu tenho que considerar esse fator de restrição porque provavelmente ele vai comprometer a entrega desses materiais. Então eu tenho outras situações na empresa que pode restringir e pode comprometer realmente algo que essa empresa ela se comprometeu a entregar e ela não vai conseguir porque eu tenho esses fatores. Tudo bem? Continuando. Importante conhecer essa margem de contribuição pensando no fator limitante. Proporcionar aqui um nível ótimo de utilização dos recursos. Recursos, eles são escassos. O objetivo sempre é a maximização do nosso resultado. A gente sempre vai trabalhar para que eu possa atingir essa maximização, que seria aquele produto atendendo o meu cliente e também atendendo com qualidade. Nós fizemos a nossa introdução, entendemos ali a respeito da necessidade de considerar essa margem de contribuição proporcional, pensando
nos fatores de limitação. Tem os dados, agora vai ser o nosso objetivo o seguinte, eu tenho que saber exatamente qual é o meu custo variável ali para depois eu trabalhar as situações e se não tiver a entrega desse produto, qual vai ser a minha escala de prioridade? Deixa eu mostrar para vocês, vamos lá. Primeiro, o almoço, ele disse que o atendimento é de 7.200 pessoas, coffee break 16, happy hour 3.750. Total, 26.950 pessoas atendidas. Tudo bem. Consumo. Nós vimos lá 400 gramas no almoço, 300 gramas no coffee break e 1,5 kg no happy hour. Consumo total. Se eu fizer uma multiplicação aqui para saber qual é o consumo total, eu vou consumir 2.880 quilos no almoço, 4.800 no coffee break e 5.625 no happy hour. Quanto é que eu vou precisar? Se eu somar todo mundo aqui, eu tenho um total de 13.305 quilos. É o que eu preciso para atender o almoço, coffee break e happy hour para essa quantidade de pessoas. Porém, o nosso fator de limitação aqui, ó. O que é o consumo efetivo? O que realmente eu tenho de mercadoria para atender? Ao invés de ser esse 13.305 que a gente acabou de encontrar aqui, esse valor necessário, nós vamos ter disponível quanto? 12.507, porque esses 798 o fornecedor não entregou. Eu tenho 12.507 quilos para atender essa demanda. Muito bem, se eu tenho esse valor, eu tenho que fazer uma escala ali dos produtos que vão ser atendidos. Agora, eu vou determinar minha escala de prioridade e para isso eu tenho que encontrar a margem de contribuição. Vai ter alguma alteração? Porque até então eu tinha 51 de margem de contribuição lá do meu happy hour, era a melhor decisão. Vamos ver como fica? Olha lá. Determinar a margem de contribuições aqui, nós vamos falar das operacionais. Então, a margem de contribuição do almoço era 19,50, coffee break 15 e happy hour 51. Porém, eu tenho o consumo por quilo, 400 gramas almoço, 300 gramas coffee break e 1,5 kg aqui para o jantar. Isso vai fazer com que a minha margem de contribuição proporcional ela tenha outro resultado. Como é que eu vou fazer isso aqui? Então, eu vou pegar lá a quantidade que eu tenho ali de margem de contribuição, dividir pelo consumo. Eu vou chegar no total de 48,75 a minha margem proporcional do almoço, dividindo aqui os R$15 pelos 300 gramas consumido, vai passar a ser 50 a margem de contribuição e dividindo aqui o valor do happy hour, eu tenho um total de R$34. Já mudou meu cenário, o que vai fazer com que o coffee break seja a minha prioridade. Vai ser o primeiro produto que eu vou fazer com que eu atenda a expectativa, porque ele tem uma margem de contribuição maior. Depois vai ser o almoço e agora, em terceiro lugar, passa a ser o happy hour, porque eu considerei o consumo em quilos aqui. Happy hour é a minha terceira opção. O que quer dizer? Que coffee break é bem provável que eu atenda toda a expectativa, do almoço também, só que no happy hour não vai ser possível atender 100% do consumo, porque eu não tenho toda essa mercadoria. Vai fazer com que eu tenha essa relação. Olha lá. Lembra do nosso valor? Quanto que é o meu efetivo? O meu efetivo agora passou a ser 12.507. Eu precisava de 13.305, não me entregaram 798, só tenho 12.507. Esses 4.800 aqui é o consumo, o que foi estabelecido aqui na nossa prioridade, os 4.800 equivale ao coffee break. Os 2.800 equivalem ao almoço. Vamos dar uma olhada nesses valores aqui? Então, ele estava mostrando para a gente aqui que eu, antes do meu efetivo lá, eu tinha lá 2.880, que era do almoço, e os 4.800, que era do coffee break. Então, estou atendendo coffee break e almoço. Porém, o happy hour, que eu atendia 3.750 pessoas e consumia 5.625, não vai ser mais isso. O que vai mudar? Olha lá.
Agora, o que eu tenho? Vamos pegar lá 12.507, vamos tirar a quantidade para atender o coffee break, depois atender o almoço. Quanto sobra? 4.827. Vou pegar esses 4.827 quilos aqui, vou dividir pelo consumo, que é 1,5. Quantas pessoas eu vou atender? Somente 3.218. Antes, o meu consumo total aqui era de 5.625, passou a ser 4.827. Quantidade de pessoas, professor, era 3.750 e agora 3.218. Por que isso aconteceu? Porque eu tenho o meu fator de limitação, não me entregaram todas a mercadoria que eu precisava. Agora, eu preciso encontrar essa margem de contribuição total, que é de 544.518. Como é que eu faço isso? Receitas. Lá do almoço, eu tenho aqui R$40, coffee break R$18, happy hour R$80. Custos variáveis, R$20,50 para o almoço, R$3 para o coffee break e R$29 aqui para o happy hour. De onde saem esses valores? Vamos voltar lá para mostrar para vocês que eu tenho aqui no meu início. Olha lá, preço por pessoa, almoço 40, coffee break 18, happy hour 80. E custo variável, almoço 20,50, 3 coffee break, 29 do happy hour. São esses valores que nós estamos utilizando aqui no nossa última formação para chegar nesse margem de contribuição total. Tá vendo aqui, ó, 40, 18, 80, 20,50, 3, 29. Vezes quanto? Ah, eu vou atender a 7.200 pessoas do almoço. Se eu multiplicar, 280 mil. O coffee break também eu vou atender os 16 mil atendimentos aqui. Esse valor aqui, multiplicando preço por pessoa e a quantidade de atendimentos, vai dar 288 mil também. Porém, o nosso happy hour, R$80. Quantas pessoas eu vou atender? Olha aqui, 3.218. Multiplicando, eu tenho 257.440. Custo variável também. Multiplico por 7.200 pessoas, custo variável, veja a quantidade de atendimentos. 147.600. Multiplicando pelos 16, 48 mil, porque eu estou almoço e coffee break, estamos atendendo normal. Happy hour passou a ser 3.218, olha aqui, é o valor que eu tenho agora. Multiplicando, 93.322. A minha margem de contribuição agora, como é que eu calculo? Receitas menos custos variáveis. Agora estou trabalhando com a margem de contribuição total, mas ainda continua sendo a nossa mesma formulazinha. Se eu faço uma subtração, eu tenho 140.400 para almoço, 240 mil para coffee break. E para happy hour, 164.118. Percebam que o coffee break ainda ele continua com a margem de contribuição maior aqui. Somo todo mundo aqui, eu tenho 544.518, que é a minha margem de contribuição total. Mas percebam, aqui eu estou pensando numa margem de contribuição total, tirei o meu fator limitante. Eu tenho essa informação que eu quero que você entenda. Olha lá. Ele está dizendo aqui, considerando o quê? O fator limitante. Para que não haja confusão com o slide anterior, ele vai dizer que o coffee break ele é o melhor serviço, porque ele tem aqui, ele contribui de uma forma melhor para o negócio aqui. Por quê? Nós analisamos lá, ele passou a ter uma margem de contribuição de R$50. Por isso, dentro do meu fator limitante, ele vai ser a nossa primeira tentativa. Ou seja, vou prestar todo esse serviço na sua integridade. Seguido aqui pelo almoço. Nós vimos que o almoço também, ele chegou lá numa margem lá de 48,75. E por último, nós temos o happy hour, que foi de R$34. Por isso que a gente tem quando a gente tem o slide anterior, a gente quer a margem de contribuição total. Aqui é o meu fator limitante. Por isso eu tenho essa sequência de resultados. Então, pensando que eu posso ter fatores de limitação, eu tenho que analisar outra forma ali para atendimento de todos os serviços. O que eu utilizo? A margem de contribuição para ser o meu direcionador. Como a gente está falando sobre a parte de alimentos ali,
o serviço é essa prestação que nós estamos vendo que é do almoço, do coffee break e do happy hour, eu vou pensar no consumo que essas pessoas têm. E pelo consumo, eu vou mudar toda a forma de enxergar a minha margem de contribuição, que seria a margem de contribuição proporcional. Tudo bem? Chegamos ao final dessa SP, vamos lá para a próxima. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Muito bem, a nossa empresa, a Belo Center, ela também trabalha com alocação. Então vamos dar uma olhada o que a gente tem aqui para esse próximo cenário. Nós vamos fazer uma análise do quê? Do nosso ponto de equilíbrio econômico. Lembra da informação? Gastos fixos mais um lucro dividido pela margem de contribuição. Vamos analisar aqui para as locações. Nós temos uma área de 170 mil metros quadrados, disponível 365 dias por ano, ou seja, o tempo todo disponível. Temos aqui preço de venda médio de R$10, custo variável, de novo, olha, preço e custo variável, eu tenho aqui a margem de contribuição. O custo variável é de 5,40 por metro quadrado e o gasto fixo anual é de 6.200.000. Essa tabela também você tem acesso lá na página 251 do seu livro para você acompanhar com o professor. Nesse caso, essa nossa SP, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos considerar 2 cenários. O que é realmente possível para essa empresa, para todas, né? Em cenários aí que a gente tem, a cada dia a gente acorda tem um cenário diferente. Eu preciso pensar em possibilidades. Então, eu vou ter o cenário atual, em que eu tenho um gasto lá de 10, tenho 5,40 de custo variável, tenho um gasto fixo de 6.200.000, mas eu quero trabalhar 2 cenários diferenciados. E quais são? Deixa eu mostrar para vocês. Primeiro, vamos fazer uma simulação de cenários. O primeiro, o ponto de equilíbrio econômico com um lucro de 3 milhões. Estamos sofrendo uma pressão aqui para que o preço ele seja reduzido em 15%. Ao invés de 10%, ele passar a ter 15% a menos aqui, sem alteração no custo variável para esse primeiro cenário. Para o segundo, ponto de equilíbrio, o lucro vai continuar sendo 3 milhões, com a oportunidade da elevação, eu vou aumentar o nosso preço em quanto? 20%, sem alteração no custo variável, mas com aumento nos gastos fixos de 5%, e é claro, eu preciso tomar uma decisão com relação a essa informação, porque eu tenho 2 cenários. Eu consigo já, com os dados que eu tenho, porque eu tenho o preço de venda, eu tenho o meu custo variável, tenho o meu gasto fixo e eu sei que o lucro da empresa é de 3 milhões. Eu consigo entender qual é o meu cenário atual. O que eu preciso ter de locações para atingir os 3 milhões? Porém, eu vou comparar com outros 2 cenários, em que um deles eu vou ter uma redução no preço, custo variável vai manter, e no outro eu tenho uma possibilidade de aumentar o preço de venda, porém, eu tenho um gasto fixo lá que vai ser aumentado em 5%. Vamos tomar essa decisão? Primeiro vamos entender algumas informações, olha lá. Estruturas diferenciadas com relação ao custo, volume e lucro. Então, nós vamos ter oscilações aqui nos custos variáveis, gastos fixos e ou também lá no preço de venda. Consequentemente, nós vamos ter uma oscilação na margem de contribuição e o que vai fazer que eu tenha uma mudança no ponto de equilíbrio. O que quer dizer? Esses 2 cenários, eu tive alteração lá nos gastos fixos, tive alteração no preço de venda, vai mudar a margem de contribuição, vai mudar também o ponto de equilíbrio. Estratégias a serem adotadas em mercados competitivos. Para que eu possa manter no mercado, eu tenho que
encarar alguns cenários. Limitações do ponto de equilíbrio. Considera que na mudança do preço, os outros componentes não sofrerão alteração. Então eu tenho que pensar o seguinte, olha, considerar aqui que os custos fixos, eles permanecem constantes. Então esse gasto fixo, independente de que eu faça essa alteração, o gasto fixo ele se mantém. Nós não vamos considerar aqui a dinâmica empresarial. O meu foco realmente é trabalhar o ponto de equilíbrio, que é trabalhar realmente com os gastos apresentados. Temos aqui controle dos custos. Controle, que é a comparação do executado com o que foi planejado. Eu posso ter um planejamento adequado aqui e ter informações, gerar um fluxo de caixa, gerar uma expectativa aqui para períodos posteriores, porém, eu tenho que verificar se o que eu planejei tem tudo a ver com o que está sendo executado. Temos os gastos controláveis, nós vamos o quê? Pensar em gastos que são gerenciáveis, assim como a mão de obra e também a matéria-prima. Só para a gente entender esses gastos controláveis, deixa eu falar para vocês. Quando a gente pensa em aumento de produção, eu tenho uma produção lá de 300 peças, eu vou aumentar isso para 3.000 peças. Eu sei que, proporcionalmente, quanto de mão de obra eu vou ter que utilizar para que essa produção ela seja aumentada. Então, eu consigo controlar esse gasto. Matéria-prima também. Eu aumentei essa produção, eu sei quanto eu gasto para produzir 1.000, se eu vou produzir 1.500, eu sei quanto a mais de matéria-prima eu preciso comprar para poder prestar esse tipo de serviço ou fabricar esse meu produto. Eu consigo controlar essas informações. Fechando ali o nosso slide, temos análise de comportamento aqui e os desvios que também podem acontecer com os gastos. Apesar de ter esse controle, eu preciso acompanhar essas informações para que eu não tenha nenhum tipo de problema. Fizemos a nossa pequena introdução a respeito do assunto e também o que a gente precisa fazer para que eu possa atingir meu objetivo. São 3 passos. O primeiro, eu vou entender qual é o meu ponto de equilíbrio atual, para depois eu comparar com os outros 2 para saber qual que vai ser mais interessante para a empresa, mudar ou então eu vou manter esse mesmo cenário que eu estou atuando. Eu já sei qual é o meu preço de venda, qual o custo variável, qual o custo fixo e também qual o lucro. Deixa eu te mostrar a nossa apresentação aqui do cenário atual. Primeiro, a minha margem de contribuição é a receita menos o custo variável. Pode ser preço de venda? Sim, preço de venda também. Minha receita, R$10 é o preço de venda, menos custo variável de 5,40. Margem de contribuição, vamos fechar a margem de contribuição em 4,60. Tudo bem? É a margem de contribuição aqui por metro quadrado. Vamos lá. Como é que eu calculo ponto de equilíbrio econômico? Gasto fixo, que é de 6.200.000, mais lucro, que é de 3 milhões, dividido por quanto? 4,60, que é a margem de contribuição do meu cenário atual. Está aqui, ó, a margem de contribuição 4,60. Eu vou conseguir entender o seguinte, olha, se eu somar gasto fixo mais lucro, dividido pela margem de contribuição, eu tenho ponto de equilíbrio econômico. Quer dizer que eu preciso de 2 milhões de metros quadrados de locação, ou seja, eu tenho que comercializar esses 2 milhões de metros quadrados para atingir esse meu lucro de 3 milhões, que é o nosso ponto de equilíbrio atual. Tudo bem, eu já consegui entender que eu sei exatamente quanto a empresa ela precisa trabalhar, qual vai ser o esforço dela em fazer locação daqueles 2 milhões de metros quadrados ali e eu atingo meu 3 milhões. Quer dizer, loquei isso, consegui atingir minha expectativa, tudo bem. Porém, a gente está falando de cenários competitivos, então eu tenho 2 opções, 2 cenários para que eu possa fazer análise. Vamos analisar o nosso primeiro, que eu estou sofrendo uma pressão aqui para que haja uma redução nesse primeiro cenário do preço em 15%. Então vamos lá, quanto que era o preço? R$10. Menos 15%, o meu preço passa a ser R$ 8,50. Tudo bem. Vai mudar a margem de contribuição? Vai. Olha, preço de R$ 8,50 que eu achei aqui. Ele está dizendo também que meus custos variáveis eles não vão sofrer alteração.
Então, eu mantenho aqui 5,40. Subtraio. Olha como ficou a minha margem de contribuição agora, 3,10. O meu gasto fixo não vai ter alteração. Meu lucro ainda continua sendo 3 milhões, porém, a minha margem de contribuição passou a ser 3,10. Por quê? Porque eu tive uma redução no preço aqui em 15%. Fazendo essa continha básica, olha lá, vamos somar esse gasto fixo mais lucro. Divide por 3,10. Olha só o valor, eu vou precisar o seguinte, olha. Vai ser necessário comercializar 2.967.741,94 metros quadrados para atingir o meu ponto de equilíbrio, ou seja, para ter o meu lucro de 3 milhões. Pensa lá, eram 2 milhões, agora passou a ser 2.967. Teve uma alta aí considerável nessas locações. E agora, eu preciso fazer uma comparação. Se eu pensar que eu aumentei significativamente essa locação, o que vai acontecer com o segundo cenário? Nesse eu vou aumentar o preço, mas eu vou aumentar o custo fixo também em 5%. O que vai acontecer? Deixa eu te mostrar esse cálculo que vai ficar assim, olha. Aumento do preço em 20%. Se eu pegar aqui R$10 mais R$2, que são os 20%, o meu preço passa a ser R$12. Muda a margem de contribuição? Vai mudar. 12 menos os custos variáveis que não tiveram alteração. Olha aqui como fica a margem de contribuição, 6,60. Ponto de equilíbrio, gasto fixo, 6.200.000, mas ele estava dizendo o seguinte, vai precisar aumentar nesse cenário em 5% os gastos fixos. Quanto é que vai dar esse 5%? A gente faz a continha lá, vai dar 310 mil, vai passar a ser o gasto fixo aqui em 6.510.000. O meu lucro continua sendo o mesmo, 3 milhões. A minha margem de contribuição, 6,60, porque eu tive um aumento no preço em 20%, melhorou a minha margem de contribuição. Olha aqui as locações, ponto de equilíbrio econômico. Vai ser necessário 1.440.909,09 metros quadrados, necessários comercializar para atingir esse lucro aqui de 3 milhões. Já teve uma alteração nesse cenário e agora só nos resta tomar uma decisão. E é claro que se nós vamos tomar uma decisão, eu tenho que apresentar esses dados de uma forma, posso apresentar de uma forma percentual ali, para que numa mesa de negociações lá, com as pessoas responsáveis, eu possa justificar realmente esses valores, enquanto isso vai significar para a empresa. Então, vou te mostrar, já dá para saber, né, que o cenário, o primeiro cenário, ele é desfavorável. Quando eu tenho uma redução do preço em 15%, serão necessários 48,39% a mais de locação. Professor, como é que a gente chega nesse valor de 48,39? Deixa eu mostrar para vocês, passo a passo, como a gente faz isso. Olha lá. Vamos dar uma olhada no nosso primeiro cenário. Então, eu vou ter aqui 2.967.741,94. Eu vou fazer uma divisão. Eu vou dividir isso pelos 2 milhões que faz parte do meu cenário atual. Então, a gente faz o seguinte, igual o valor que eu encontrar menos 1, igual, e eu multiplico por 100, porque eu quero encontrar esse valor em percentual, que vai dar um total de 48,387095,5%. E o que a gente está fazendo? Nós estamos arredondando esse valor e apresentando aqui para vocês total de 48,39. O pessoal pergunta, professor, mas por que a gente está diminuindo esse 1 aqui? Porque eu tenho 100% mais o percentual. Eu quero só o percentual, por isso eu tiro aquele 1 equivalente aos 100%. Cenário favorável. Opa, se aumentar o preço em 20%, eu vou precisar de 27,95% menos de locações. Também, para você saber como eu cheguei nesse valor, é só pegar 1.440.909, divido isso aqui pelos 2 milhões, que é do meu cenário atual. Mesma coisa, olha, igual o valor que eu encontrar, faz menos 1, igual vezes 100. Eu vou fechar no total de menos, porque está negativo o meu valor, né? 27, pode fazer na calculadora ali, 45,455
e a gente faz um arredondamento aqui para deixar certinho para vocês. Olha lá, 27,95% é o valor que eu tenho aqui, menos locação, e aí com certeza esse cenário é mais interessante para a minha empresa. Tudo bem? E a gente consegue fechar a nossa terceira SP, pensando ali em cenários diferenciados, em que eu faço alteração em algum dado e esse dado compromete realmente o resultado lá do meu ponto de equilíbrio. Fechado? Vamos lá para a nossa próxima SP. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Novamente, nós vamos agora retirar os conteúdos lá da seção 4 para trazer para a aula para a gente fazer com vocês passo a passo. Vou querer toda a sua atenção para esse primeiro quadro, olha lá. Que a partir dele é que a gente vai falar sobre análise de desempenho operacional e também econômico. E toda essa teoria sobre os índices que nós vamos apresentar para vocês aqui, você pode fazer uma leitura lá na seção 4.4. Áreas de locação e alimentos que nós vamos analisar, tá? Primeiro, volume de vendas para locações. O volume que nós temos aqui é de 3.600.000 metros quadrados. Alimentação, atendendo a 127.750 pessoas. Temos também receitas lá para locação, 7.245.840. Alimentação, 3.105.360. Custo variável, locação 2.173.752, alimentação 1.086.876 e gastos fixos 2.890.572. Olha, vamos pensar o seguinte, olha, se eu tenho receitas, se eu tenho custo variável e tenho gasto fixo, eu já começo a pensar em margem de contribuição, já vou pensar em muita coisa aqui. O que a gente vai fazer? Vamos somar essa receita. Se eu somar esses dois valores aqui, eu vou ter um total de 10.351.200, pode anotar aí no seu material. E se eu somar os gastos, tá? Que são os custos que eu tenho aqui, os gastos fixos e variáveis, se eu somar esses 3 itens, eu vou ter um total aqui de 6.151.200, vamos utilizar isso. Receitas menos os meus custos fixos aqui variáveis, eu vou ter o meu lucro líquido, que vai ser um total de 4.200.000, certo? Tendo lucro líquido, e aí eu vou trabalhar as situações. Então, isso aqui é o desempenho que a minha empresa tem. Porém, não adianta nada também eu saber qual é o meu desempenho se eu não puder fazer uma comparação com o que o mercado realmente está atuando. Eu posso ter o meu histórico de verificação e, através do histórico, eu posso trabalhar as evoluções desses dados. Mas, para analisar esse desempenho, eu tenho que comparar com o que o mercado está atuando, o que realmente eu tenho de efetivo e o que eu estou conseguindo prestar de serviço. Vamos analisar os nossos dados. Temos um custo de capital de 14% ao ano e um investimento de 18 milhões. Área disponível para locação, 17 mil metros quadrados. O nosso setor de alimentação conta lá com para 500 pessoas, então eu tenho 500 lugares. Participação no mercado. Aí eu vou precisar que você relembre a informação lá do nosso livro. Está escrito o seguinte, olha, a participação de mercado do centro de convenções está em 15% do volume de locação do mercado, que totalizou 20 milhões de metros quadrados. Então, vou comparar com que esse mercado realmente ele está propiciando com o que
a empresa teve de efetivo. Funcionamento aqui todos os dias, ou seja, os 365 dias do ano aqui eu tenho funcionamento. Para analisar esse desempenho, nós vamos precisar entender qual é o índice de desempenho em relação ao mercado, giro por assento, cadeira lá do restaurante. É assim, eu tenho que saber quantas cadeiras eu tenho disponível e quanto de efetivo eu tive, quantas pessoas utilizaram realmente esse restaurante. Vou trabalhar essa informação de giro por assento. Taxa de ocupação do espaço de locação. Vamos verificar nossa margem líquida e também a rentabilidade sobre o investimento. Tudo bem? Olha, todo esse nosso cálculo e as informações aqui é para que a gente possa saber se existe uma... Depois que eu tiver a minha análise de desempenho, eu posso comparar com os períodos anteriores, mas eu preciso saber realmente se o que eu estou fazendo aqui está dentro de uma expectativa do que o mercado está consumindo. Como é que o meu concorrente ele está atuando? E para isso eu vou trabalhar com alguns índices com vocês aqui, com base naquele nosso primeiro quadro. Tudo bem? Então vamos começar aqui a respeito dessas informações. Vamos lá. Análise de desempenho, nós vamos utilizar os índices. Nós vamos ter análise de desempenho operacional, que vai envolver processos rotineiros do negócio, se refere ao nível de atividade e também vai medir o que? A eficiência no uso dos recursos que foram investidos. Lembra lá? Ele investiu 18 milhões. E temos também a análise de desempenho econômico. Vai tratar do retorno sobre o investimento, que é o nosso ROI, e também a margem de lucro. Vamos verificar esses índices, como eles vão funcionar. Olha lá, taxa de uso. Para entender essa taxa de uso, nós vamos pensar aqui no número de unidades que foram produzidas ou vendidas e a capacidade de produção ou elaboração. Vai medir o relativo ao percentual entre o que foi produzido e a capacidade de produção. Para isso, dá para a gente imaginar que eu posso ter uma capacidade de produção bem interessante. Eu tenho lá as minhas máquinas que podem trabalhar durante um período de 10 horas, porém, nós trabalhamos somente 8. Eu tenho uma quantidade de funcionários ali que daria para fazer uma produção de uma quantidade de peças, porém, o meu efetivo ele é um pouquinho menor que isso. Eu tenho que comparar com o que é possível, posso trabalhar 24 horas, mas eu estou trabalhando somente 10. E verificar o percentual nesse índice para saber o meu desempenho. Vamos lá, continuando. Temos também o índice de desempenho para trabalhar nossa demanda real. O que é a demanda real? Demanda real é o volume de vendas que foi realizado e o ideal seria aquele volume de vendas teórico que a empresa ela deveria vender. Vamos comparar com realmente, para verificar esse desempenho aqui, na comparação com o mercado. O volume que foi realizado com aquele volume que realmente eu deveria vender. Também o giro por assento, vamos verificar a quantidade, número de clientes aqui e o número de assentos no período. Ou seja, quantas pessoas utilizaram em comparação com o que eu tenho de assentos nesse restaurante, que é de 500 lugares. Demonstra aqui a rotatividade das pessoas por assento nesse restaurante. E para fechar, nós temos aqui o nosso retorno do investimento. Nós temos o retorno do investimento que eu vou utilizar o meu lucro líquido, que a gente encontrou que era os 4 milhões e 200, dividido pelo investimento, 18 milhões. Margem líquida é o lucro líquido, novamente aqui, dividido pelas receitas que essa empresa tem. E a partir de agora, eu já consigo colocar em prática todas essas informações com base nos dados do nosso primeiro quadro. Está pronto aí? Vamos verificar em questões percentuais, para saber se eu superei a expectativa ou estou muito aquém desse valor. Então, a gente precisa analisar esses dados. Professor, mas qual o nosso objetivo principal? É o seguinte, eu posso analisar um dado e perceber que, comparando com o mercado, nós estamos caindo lá na questão de locações. Eu preciso tomar uma atitude, mas essa atitude tem que ser tomada agora. Eu já tenho que pensar em colocar em prática isso. É por isso que a análise de custos ela tem essa preocupação em
continuar analisando as informações que nós temos. Então, se esse valor está caindo muito, não adianta eu tomar essa decisão daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano. Talvez eu não tenha realmente um bom negócio daqui a 1 ano. Pode ser que eu já esteja trabalhando com prejuízo muito alto e bem provável que essa empresa ela vai ter um sério problema. Quem sabe até uma descontinuidade. Percebi que eu tenho algum erro, alguma falha, algum índice que está muito abaixo do esperado, já começo a pensar nas minhas atividades. A alocação está bem, giro por assento também está bem, o meu retorno do investimento está muito diferenciado. O que eu vou fazer para melhorar isso? Então vamos analisar os dados da Belo Center. Índice de desempenho, vamos lá. Demanda ideal. Lembra do nosso texto? A participação do mercado do centro de convenção está em 15%, sendo que o volume de locação de mercado totalizou 20 milhões. 15 vezes 20 milhões, a minha demanda ideal. O que é ideal? O volume de vendas teórico que a empresa ela deveria vender. Seriam uns 3 milhões. Porém, qual é a demanda real dessa empresa? 3 milhões e 600. Deixa eu mostrar para vocês essa demanda real que nós temos lá no início. Ele estava dizendo o seguinte, olha, as locações nós tivemos aqui um total de 3 milhões e 600 mil. Porém, o mercado, de acordo com as informações, o mercado ele tem uma demanda que a expectativa era de 3 milhões. Ou seja, o meu desempenho foi de 3 milhões e 600 comparado ao mercado que era de 3 milhões. Divido esses dois valores, eu chego no desempenho aqui ó, de 1,2, ou seja, estou acima do que esse mercado realmente ele tem como expectativa. Loquei 3 milhões e 600 e o mercado está mostrando aqui um total de 3 milhões. No nosso primeiro índice, está bacana, é claro que tem que comparar com os anteriores também, né? Giro por assento, olha lá. Estava dizendo lá que eu tinha 500 assentos, 500 lugares, atendendo 365 dias por ano. Se eu multiplicar isso aqui, eu vou perceber que eu vou ter um total de 182.500 lugares ou atendimento para 182.500 pessoas. Número de clientes atendidos, professor, foi de 127.750, que também está lá no nosso início, nossa tabela inicial, está dizendo aqui, ó, alimentação lá, o atendimento de 127.750 pessoas. O que vai fazer com que eu entenda o seguinte, se eu tenho disponível 182.500 assentos e eu só atendi 127.750, vamos dividir esses valores aqui, eu atendi um total de 70% dessas pessoas. Então, 70% dos assentos que foi o meu volume de vendas lá na alimentação. Lembra quando a gente falou sobre a taxa de ocupação lá dos hotéis da nossa empresa? Quando a gente pensa nessa taxa de ocupação, era um período que nós estávamos fazendo uma análise, e para aquele período eu vou ter 70% da ocupação, 30% não vai estar alocado os apartamentos. E agora a gente está pensando no seguinte, eu tenho um efetivo e quanto realmente foi praticado para que eu possa comparar os meus dados ali. Vamos fechar o nosso índice. Eu tenho aqui um total de 58,2%, um pouco mais da metade. Da nossa taxa de ocupação, deixa eu só voltar aqui, que a gente fez uma comparação, esse aqui é o número de assentos, 70%. Nesse caso aqui, somente 30% é que eu deixei de atender. Agora, vamos só limpar aqui, taxa de ocupação, volume de vendas, a gente já percebeu lá que era 3 milhões e 600 mil metros quadrados. Espaço disponível, ele disse que era 17 mil metros quadrados, atendendo 365 dias. Se eu fizer esse cálculo, multiplicando, eu tenho 6 milhões e 205 e o meu efetivo foi de 3.600. Aqui eu tenho uma taxa de ocupação de 58,2%, um pouco a mais da metade. Vamos fechar agora com o nosso retorno sobre investimento. Isso aqui nós vamos voltar um pouquinho lá atrás para vocês entenderem que o meu lucro líquido, lembra que nós fizemos uma subtração e chegamos a 4 milhões e 200 mil? É que eu estava pensando lá na nossa receita, menos os gastos dessa empresa. Então eu tenho aqui 10 milhões 351 e 200.
que é a minha receita, menos os meus custos fixos e variáveis, 6.151, lucro líquido aqui, 4.200.000. Esses valores vão ser os suficientes. Ah, tem outro dado aqui, olha, o meu investimento, né, que é o retorno sobre investimento, 18 milhões. Vamos fechar a nossa atividade? Olha lá, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Lucro líquido, 4.200.000. Investimento, 18 mil. E a gente faz uma continha básica ali, né? Dividindo, eu vou ter um investimento aqui, um retorno sobre o investimento de 23,33%. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, que nós fizemos lá no início o custo de capital, ele era de 14%, o meu custo de capital. Como eu tive um retorno de 23,33%, eu tenho um retorno aqui interessante. Margem, eu tenho o meu lucro líquido, que é 4.200, dividido, lembra que a gente somou as receitas? 10.351, e a minha margem de lucro aqui vai ser de 40,58%, para fechar a análise de todos os índices necessários nesse momento pelo gestor para a empresa Belo Center. Tudo bem, fizemos uma análise, verificamos ali a participação, já dá para saber quais vão ser as tentativas para a gente melhorar o cenário da nossa empresa em comparação com o mercado. Tudo bem? Fechando, vamos lá para o nosso próximo vídeo. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Muito bem, nós vamos analisar aqui novas informações. Vamos lá. Provocando essas novas situações, agora que você observou a importância da gestão estratégica dos custos para uma organização, vamos pensar como esses conceitos aqui eles podem ser aplicados para que uma empresa aumente a sua competitividade no mercado. Analise como uma pequena indústria, ela pode identificar aqui diversos cenários e se planejar adequadamente. Vamos verificar ainda como o uso dos indicadores operacionais e estratégicos possibilitam o quê? Aos gestores um melhor entendimento sobre esse negócio, como realmente ele está acontecendo, está dentro da nossa expectativa. Vamos gerar os nossos índices ali para fazer essa comparação. Agora o professor vai parar um pouquinho para que você possa enviar as suas perguntas e daqui a pouco nós voltamos.
Muito bem, nós chegamos ao final da nossa aula e aí os alunos ficam com um certo receio, né? A gente tem bastante informações. Percebam que foram 4 empresas que nós trabalhamos e dentro delas, para cada uma nós direcionamos ferramentas que são utilizadas na contabilidade de custos, nessa análise de custos, para que a gente possa tomar aquela decisão que é o nosso objetivo, uma decisão acertada. Perceba que a gente começou a falar sobre terminologias de custos, terminologias de gastos que são necessárias para que os tomadores de decisão eles tenham aquela mesma linguagem quando eles sentam para falar sobre uma decisão. É investimento? Qual é o meu custo? Como é que eu tenho que reduzir as minhas despesas? Eu tenho que conhecer as terminologias. Avançamos um pouco, nós conhecemos os custos diretos, custos indiretos. Diretos localizo com uma certa facilidade. Indireto, tem que utilizar critério de rateio. E falamos mais ainda, falamos de custos fixos e custos variáveis, que eles têm uma relação com o volume de produção. E dentro dessa expectativa, a gente já falou de métodos de custeio. Olha, nós conhecemos método de custeio ABC, que fala dessas atividades, as locações por atividades. Custeio variável, que é uma ferramenta gerencial muito interessante, porque através dela eu consigo entender a minha margem de contribuição. Porém, ela é uma ferramenta gerencial, porque ela vai entender como gasto somente os custos variáveis. Os custos fixos, eles vão ser somados com as despesas. O fisco não vai aceitar. Ora, nós falamos sobre as técnicas de controle de estoque, utilizando PEPS, UEPS e custo médio. Porém, vocês têm os materiais detalhados a respeito de todo o procedimento para esses métodos de avaliação de estoque. Sistema de acumulação, se ele é por processo, que tem a ver com aquela série, aquele padrão, ou seja, todas aquelas máquinas são disponibilizadas para atender esse sistema de acumulação por processo, ou, se ele recebe pedidos, é o sistema de acumulação por ordem. Ordem de serviço na empresa, ordem de serviço médico, quando a gente estiver falando de uma empresa, de um hospital, por exemplo. E nós caminhamos nas nossas tomadas de decisão. E dentro dessas tomadas de decisões, nós falamos sobre pontos de equilíbrio. Lembra lá, olha, ponto de equilíbrio contábil. Momento em que essa empresa ela vai ter uma quantidade de vendas ou valores para que ela atinja o lucro zero. Ela não tem lucro e também não tem prejuízo, pensando lá no nosso ponto de equilíbrio contábil. Seriam nossos gastos fixos dividido pela margem de contribuição. E margem de contribuição é o que a gente vê hoje, né? Mas o professor vai falar para você de novo. Preço de venda menos custos variáveis. Encontra a minha margem de contribuição. Ponto de equilíbrio, nós vimos o econômico hoje, gasto fixo, mais o lucro que essa empresa precisa, dividido pela margem de contribuição. E o financeiro? Gasto fixo, mais a despesa financeira, menos a depreciação, amortização ou exaustão. Então, eu preciso, e dividido pela margem de contribuição também. A gente não vai ter as listas de fórmulas na avaliação. Eu preciso que você entenda em que momento o gestor ele precisa utilizar cada ponto de equilíbrio para que você possa colocar em prática. Sempre lembrando, são várias empresas, a leitura com todo o cuidado do enunciado da questão que vai direcionar você a utilizar as ferramentas necessárias. Eu encerro por aqui a minha participação com vocês. Espero sinceramente ter colaborado com o seu entendimento ali a respeito dessas ferramentas utilizadas na análise de custos dentro desse cenário da contabilidade de custos. Tudo bem? Um grande abraço para vocês, desejo todo sucesso e até uma próxima oportunidade.